A gente vai falar agora sobre caminhada cristã. Quantos anos você tem? Tenho 16. 16 anos. Quantos anos caminhando no Evangelho? Mais ou menos assim, um ano e meio, 2 anos. É engraçado essa pergunta, né? Porque você praticamente nasceu na igreja, né? É. Mas é uma pergunta que eu te fiz. E eu sou um cara muito. Eu vou te perguntar muita coisa, viu? Se prepara aí. A pergunta que eu te fiz é caminhando no Evangelho. Porque existe uma diferença, né? Entre você estar na igreja e você caminhar com Cristo. Né? E a gente vai falar disso hoje. Porque, olha só, a gente está acompanhando aí, Efésios, até o Efésios 4, do 1 ao 4, Paulo ele está dizendo o que é ser cristão, né? O que é Jesus, na verdade. Qual é o plano de Jesus, o que ele fez por nós, nos dando uma base cristã. Porque existe uma diferença entre você caminhar com Cristo e você caminhar sem Ele. Você pode viver anos na igreja, mas porém você pode viver anos também sem conhecer a Cristo. E Paulo ele vai trazer aqui agora um resumo e também um complemento daquilo que ele estava falando. Porque não adianta só a gente conhecer a Deus, né? A gente precisa conhecer quem nós somos nele e quem ele é também na gente, né? E aí a gente vai caminhar. Por isso que eu já te fiz logo essa pergunta. Quantos anos você caminha em Cristo? Porque antes eu só ia pra igreja. Meu pai me chamava tal. Aí depois que. Quando eu tive encontro com Deus, aí quando eu realmente decidi e seguir na caminhada. É, muito bom. Você quer contar um pouco dessa experiência do encontro que você teve com Cristo ou você vai falando mediante o que a gente for falando por aí? Eu lembro até hoje que foi numa campa dos jovens, que eu fui numa campa. Se eu não me engano, aí foi 2000 final de 2018, por aí. Eu lembro até hoje que nós tava lá e tive uma experiência com Deus e tipo, caraca, velho, o que que eu tô perdendo? O que que eu tô perdendo? Tipo, aqui é o melhor lugar que tem. Foi aí que eu decidi seguir. Exatamente. Foi o dia que você passou mal, né? É, Pois é, o Cauãzinho passou mal. Essa experiência é bem legal contar. Que você passou mal, né? A gente já ia dormir, já tinha terminado ali um período de adoração e tudo mais. E a gente já ia dormir, o Cauãzinho começou a passar mal. E começou a passar mal assim, de um jeito que a gente ficou. Aí a gente levantou para orar, né? E a gente começou a orar e oramos. E daqui a pouco, moço, a gente tava todo mundo correndo, saindo correndo, no meio da chuva, no meio da plantação lá, né? Foi algo bem legal. foi top, Foi uma foi experiência, top. foi uma experiência muito boa mesmo, né? Então vamos lá, Cauãzinho. A gente vai falar hoje sobre alguns tipos de amor, né? E um amor específico, que é o amor de Deus, e também a caminhada que a gente tem que ter, a caminhada no amor, a caminhada na luz, a caminhada no espírito, e a gente vai falar sobre isso, né? E Efésios 5, ele já começa falando, portanto, sejam meus imitadores de Deus, né? Ele não está falando nem dele, mas sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. No versículo 2 tem uma coisa muito linda, muito detalhe. No versículo 2 a Bíblia vai dizer: andai em amor. Mas só que esse amor é o amor que Jesus teve por nós. Não é qualquer amor, não é qualquer sentimento. É amor ágape. Para Aham. quem não sabe o que é o amor ágape, o amor é a palavra em grego, ágape. Ágape significa festa de amor, festa de caridade, festa de se entregar um pelo outro, amor sacrificial, um amor que se entrega um pelo outro. Esse amor que Paulo está falando, esse amor que Paulo fala que a gente deve ter um pelo outro, um amor que a gente deve ter, tipo, se entregar um pelo outro. E Aham. Cristo não se entregou por nós, ele se entregou como sacrifício por nós. E eu queria falar sobre algum versículo que eu quero deixar aqui. Quem tiver Bíblia por perto, abre. João capítulo 13. João capítulo 13 é um momento de comunhão que Jesus estava tendo com os discípulos. Um momento de comunhão, um momento da ceia. Jesus estava tendo a ceia com os discípulos. E naquele momento ele lava os pés do discípulo. Aí você pode se perguntar, por que ter que lavar os pés antes de comer? Por causa que nas ruas de Israel, naquela época, eram muito sujas, eram muito barrentas, era muito rochosa. Então, antes de fazer qualquer refeição, tinha que lavar os pés. Uhum. Aí você, porque os pés, ele ficava à mostra. A sujeira ficava à mostra.
e tinha que lavar os pés por conta da higiene, Aham. porque a mesa naquela época era uma mesa muito baixa, era uma mesa muito rente ao chão. Sim. Então a sujeira dos pés ficava expostas. Então tinha que lavar os pés. Jesus sempre vinha falando, mas só que esse papel de lavar os pés é do menor da casa. É do escravo menor da casa. Não é de qualquer escravo. Aham. Não é de qualquer escravo que a gente está falando do menor, o escravo menos importante. Então Jesus ele toma essa posição de servo. Meu Deus, continua. Jesus, no versículo 4, vai falar bem assim: assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Tirar a capa, no grego, significa titeme, significa se prostrar, se submeter. Se submeter a uma situação. Jesus, naquele momento, estava tomando a posição de servo. Porque servo, a gente caracterizava um servo porque ele não usava capa. Quem usava capa era senhor. Servo não usava capa, a gente via um servo de longe. Servo não tinha capa, sabe o que Jesus vai fazer? Vai tirar a capa. Talvez todos os discípulos estavam de capa e ele se acapa. E naquele momento ele se reclina na mesa e vai lavando os pés do discípulo. Imagina o discípulo olhando para ele falando assim: cara, por que eu não fiz isso antes? Porque eu não tomei a iniciativa. Aham. Tá conseguindo entender a dimensão que tá acontecendo ali? Sim. Jesus sempre vinha falando: quem quer ser maior, seja o menor. Quem quer ser o maior, faça coisas que o menor da casa faz. Naquele momento, nenhum discípulo toma iniciativa. Eles estão na mesa perguntando: quem é o maior? Quem é o maior de nós? Eles estão perguntando na mesa: quem é o maior? Mas só que eles nenhum quer fazer o papel do menor. Aham. Jesus vai lá e toma iniciativa. Ele vai lá, lava os pés do discípulo. No versículo 12, quando terminou de lavar os pés do discípulo, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou-se ao seu lugar. Mas só que tem um detalhe: quem lavou os pés de Jesus? Ele continuou com os pés sujos. Meu Deus, menino, de onde você tá tirando isso? No versículo 12, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou para o seu lugar. Então ele perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sei do Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Jesus está falando assim: vocês têm que servir uns aos outros. Você tem que amar uns aos outros. Serve-se uns aos outros. Lave os pés uns dos outros. É assim que tem que acontecer na igreja, unidade. Como foi falar na live ontem, foi muito forte. É unidade que a gente deve ter na igreja. Unidade é a união dos diferentes. Unidade é a pessoa diferente quando se une. Porque a Bíblia vai dizer que a gente é um corpo. Nenhum membro é igual ao outro. Minha mão é diferente do meu pé. Meu pulmão é diferente do meu coração, mas só que eles estão no mesmo propósito. Me continuar vivo. Cada vez mais me tornar mais forte. Fazer meu crescimento. Fazer minha imunidade. Então, é a união dos diferentes, a unidade. A unidade é a união dos diferentes, porque os iguais não geram. Meu Os Deus. iguais só se partem. É que nem uma bactéria. Uma bactéria, ela não se une com uma diferente para gerar outra. Ela só se parte. Só se parte. E assim são igrejas que pensam como uniformidade, que pensam que é a união dos iguais. Nós somos todo mundo iguais. Essas igrejas só se parte. Só se Meu parte. Deus. Que nem uma ameba. Que nem uma bactéria. Só se parte. Não gera outras. E no versículo 12. No versículo 14. Pois bem, se eu sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que o enviou. Agora vocês sabem dessas coisas. Felizes são se a praticarem. Meu Deus. Servir um ao outro. A alegria em servir. Top. É forte. Deu para entender? Oxe, você é doido, é? Você entrou pipocando já com os dois pés já nos peitos, filho. Já começou já. Ó, o pessoal tá tudo falando aí, ó. Eita, Glória, pipocando, entrou aí já. Um monte de. É porque os comentários já subiu, mas tem um monte de gente que entrou aí, Calmanzinho. Júlia, Tô vendo Betiane, aqui agora. o Rômulo, a Ju, tem um monte de gente aí, cara. E que coisa linda que você trouxe pro nosso coração aqui agora. Né? Essa mentalidade de ser servo, né? E Cristo, ele era o Senhor. E ele se fez forma de servo, né? A Bíblia diz isso, que ele se fez forma de servo.
E essa pergunta fica no ar. E quem foi que lavou os pés de Jesus? E agora eu entro, olha só, agora eu entro com aquela mulher do bálsamo, que lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, né? E enxugou Na casa de Simão, né? na casa de Simão, o fariseu, né? Tem uma coisa muito massa nessa casa de Simão também. Se Simão quisesse o receber de verdade, ele tiraria a capa e botaria para ele passar em cima da capa. A gente vê que nenhuma pessoa, nenhum servo veio lavar os pés de Jesus. Jesus, enquanto todos estavam com os pés limpos, Jesus e os discípulos estavam com os pés sujos. Meu E chega uma mulher, lava os pés de Jesus e ainda acha ruim. É desse jeito. Aí, a Betiane falou, ó, o pastor Júnior fica até bobo de tanta alegria, é verdade. Eu tô aqui igual um bobalhão aqui, só olhando, só recebendo. Mas é verdade, né? E até o próprio Jesus falou para Simão, né? Falou, Simão, você não me ofereceu nenhuma água. Você nem me beijou, cara. Você nem me cumprimentou. Até agora tá todo mundo só calado, né? Mas enquanto todo mundo estava calado, Jesus também se calou. Mas enquanto chegou um pecador arrependido aos pés, aí Jesus se manifesta, né? Porque Jesus ele se manifesta assim, quando há um reconhecimento de quem ele é, né? E você trazendo tudo isso aí, é exatamente esse amor ágape que nós estamos falando, né? É um amor que não é um amor igual. Eu amo você, você ama seu pai, eu amo Daiane, eu amo meu filho. A gente tem um amor, mas não esse amor ágape que vem de Deus. É um dom de Deus, na verdade. É o nome de Deus. É um dom de Deus que vem para a gente e a gente pode pegar esse dom e viver dessa forma, né? Um amor sem intrigas, sem ódio, um amor sem rancor. É possível a gente viver, né? Igual a gente falou ontem na live, né? Tocou muito meu coração. E eu tenho certeza que tocou muito no coração de muitos. É viver essa unidade em Cristo, né? Caminhar no amor fraternal. É um amor que você vai além dos seus limites, né? Você vai além daquilo que você pensa, além daquilo que as outras pessoas também vão pensar. Porque Jesus, ele não estava preocupado com o que os discípulos iam pensar dele. Ele simplesmente amou. E esse é o nosso papel, né? Simplesmente amar, independente do que acontecer. No grego, se eu não me engano, há quatro tipos. Não, quatro tipos não, quatro formas de amor, vamos dizer assim. Eu conheço duas que eu posso trazer para vocês agora. É filéu. Filéu significa amor de amigo. Um amor que eu tenho pelo meu amigo. Mas só que esse amor ágape, ele vai muito além. Ele vai muito além do que a gente pensa. É um amor que entrega a vida pelo outro. Entrega a vida pelo outro. Se entrega um pelo outro. Se serve um pelo outro. É como diz a tradução desse amor ágape. Festa de amor. Festa de caridade. É forte isso aí. Verdade. Verdade. É uma festa, né? É uma celebração. E a gente tem que celebrar esse amor. A Rafa também chegou aí, ó. A Rafa tá junto com nós. Fala, Rafa, beleza? Um abraço aí. Gente, vocês estão entrando aí, um beijo no coração de vocês. Né? A gente tá aí, a gente só tá, o Cauã só tá no versículo 2. Né? E a gente vai entrar agora nos frutos da luz e as obras das trevas. Né? A gente vai entrar aqui num pecado a qual é muito, muito falado, né? E a qual choca todo o mundo, né? O pecado da imoralidade sexual. Por que a imoralidade sexual é um pecado tão em alta nos nossos tempos, né? Tudo que a gente vê, você vê que hoje tem crianças de 10, 8, 7 anos que já veem pornografia, né? Crianças a TV seduz, a internet seduz, tudo seduz a pessoa para essa imoralidade. E a imoralidade sexual está em alta por conta da iniquidade, né? Quanto mais se aumenta a iniquidade, mais se aumenta a imoralidade. E agora Paulo, ele está fazendo aqui uma distinção, na verdade, para que aqueles que são de Cristo, que têm esse amor ágape, que você acabou de explicar tão bem para a gente, esse amor que a gente tem que... eu me perdi aqui. Para que a gente viva diferente dessas pessoas que vivem nesse mundo de imoralidade, principalmente a sexual. Porque quando você fala de ato sexual, você fala de nudez, você fala
de intimidade, né? Você fala daquilo que é privado a alguém, a uma pessoa, né? E aqui Paulo está advertindo, olha, vocês não sejam nem sequer mencionado entre vocês como convém aos santos, nem usem linguagem grosseira, né? Não digam coisas tolas, nem indecentes. Por isso não convém, porque isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Então, da nossa boca, aqui eu entendo que a gente já começa a fazer aquela caminhada cristã, como nós iremos dizer hoje. Da nossa boca, a gente não pode servir a Deus, servir ao corpo de Cristo, e ao mesmo tempo, com a nossa própria boca, a gente falar imundícias, a gente viver em pecado, a gente viver em imoralidades, tanto sexual, tanto moral, tanto física, né, psicológica também. E agora Paulo está tão preocupado com a igreja, porque Paulo ele veio para, não é para cobrir, mas ele veio para dar essa cobertura para a igreja nesse quesito, né, de não se entregar à imoralidade sexual, não se entregar aos prazeres carnais, a viver esse amor que você acabou de falar, esse amor que a gente seja imitador de Deus. Aqui Paulo não está falando de imitar ele ou imitar Cristo. Ele está falando de um amor, de uma imitação ao próprio Deus. Porque Deus, ele é amor. Então, se a gente imitar a Deus e se a gente viver fora de tudo que ele está falando aqui, ó, ele não só inclui a imoralidade sexual, mas ele também inclui a pessoa imoral, a impureza, os avarentos, porque a avareza também é idolatria, os idólatras. Todos esses não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Nesse reino não tem como entrar lá uma pessoa que comete esse tipo de pecado. Então o que a gente tem que fazer? Tem que amar. Então o que a gente tem que fazer para trazer essas pessoas que estão nesses atos, né, sexuais, nessa imoralidade? Amando essas pessoas, trazendo elas para mais perto, fazendo como Cristo fez, né, lavando os pés dela, dando o exemplo. Tanto que Cristo, lá em João, que você acabou de falar, ele falou assim, ó, no final, o que eu fiz para vocês serve de exemplo. Porque se eu sou o mestre de vocês, eu tenho que dar exemplo. Então, o meu exemplo é esse. Sirvam uns aos outros. Sejam servos uns dos outros. Né? Quer falar alguma coisa? E Jesus ele estava na capacidade de Senhor. Ele não estava na capacidade de servo. As pessoas, o ser humano, só tem a capacidade de ser servo. E Jesus, ele tem a capacidade de ser Senhor. Mas só que ao invés de ele atribuir o Senhor, falava assim, não, é você, Pedro, que vai lavar meus pés. Bora, lava os pés. Não, ele vai, toma a posição de servo, que não é dele. Ele é Senhor. Ele toma a posição de servo e lava os pés de todos os discípulos. Ele mostra o amor que ele tem. Ele mostra o amor que ele tem em servir os outros. Ele não faz reclamando. Verdade. Né? E aí também, você nunca trabalhou ainda, né? E aí você vai conhecer também pessoas que... Você vai conhecer chefes e líderes. Existe uma diferença entre você ser líder e você ser chefe. Né? O líder, ele aponta o caminho e ele vai junto com você com o exemplo. E ele te arrasta no exemplo. O chefe não, é exatamente isso que você falou. O chefe só fica mandando, faz isso, ó, não é desse jeito, tá errado, não é assim que eu quero dessa forma, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas o líder não. O líder, além dele apontar o caminho, ele fala assim, ó, nós juntos vamos construir até chegar. Nós juntos vamos colocar a mão na massa e fazer. E aqui a gente percebe essa diferença entre Cristo ser o líder, né, além de mestre, um grau maior, ele também é líder daqueles homens, porque ele está falando assim, ó, o que eu fiz, vocês podem fazer. Porque não é difícil. Né? Sabe qual que é a dificuldade, Carlãozinho? É que nós colocamos dificuldade nas coisas. Nós que colocamos dificuldade a amar as pessoas. Nós que colocamos dificuldade a perdoar. Nós que colocamos dificuldade a servir uns aos outros. E não é isso que Cristo ensinou a nós, né? E também Paulo, ele vai falar, tipo, ele é a pessoa, gostando de Paulo, que ele é a pessoa que, ele fala bem assim, ó, é pra vocês fazer isso. Mas só que ele mostra a solução. Ele mostra o que fazer. Ele não só culpa, ele não só acusa, ele mostra o que fazer. E a partir do versículo 3 ele vai falar, mas a prostituição e toda a avareza e toda a impureza
Não, nem ainda se nomeie entre vós como vem convém aos santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Ele vai falar o que fazer, o como andar essa vida de amor, como Verdade. andar em amor. Ele vai falar isso. Verdade. E aqui tá um manual. Se alguém quiser aprender o que é um manual de ser um verdadeiro cristão autêntico, aqui está esse manual, né, de caminhar. Como que eu caminho com Cristo? Se você ler isso aqui, meu irmão, se você entender isso aqui, né, esse amor que nós estamos falando, esse caminhar com Cristo, com certeza você vai ter a sua herança lá no céu, né? E ele ainda continua, portanto, não participem daquilo que eles fazem. Aqui existe uma diferença, né? Paulo está dando aqui a diferença, falando, olha, vocês são diferentes. Nós temos que entender que nós não somos deste mundo. Então, se nós não somos deste mundo, a esse mundo a gente não pertence. Então, nós somos diferentes. E Paulo está dizendo aqui, ó, claramente, vocês são diferentes. Não façam aquilo que eles fazem. Não faz. Porque eles estão dando um exemplo ruim. Porque tem um exemplo bom e também tem um exemplo ruim. É você que decide. Eu já vi reportagens, e eu tenho certeza que você já conhece também, eu já vi alguma reportagem de traficantes, né, na verdade, de ex-traficantes ou filhos de traficantes que não quiseram seguir o exemplo do pai, né? Porque não é porque o pai é traficante que o filho vai ser traficante. É uma escolha. O filho que escolhe, vai chegar uma hora que ele vai escolher. E aí aqui também é uma escolha de você servir a Cristo ou você não servir. Tudo isso é uma escolha. Amar é uma escolha, perdoar é uma escolha. E nós temos que pegar isso para a gente, pegar essa responsabilidade e seguir nessa responsabilidade. Porque existe uma responsabilidade sobre nós, né? Existe uma responsabilidade sobre a sua vida. Porque você é jovem, né? Eu estou aí quase completando os 30 anos, mas você é jovem. Então, assim, existe uma responsabilidade de uma geração que está te observando. Agora, existe uma responsabilidade sobre mim também de uma geração que já está me observando há muito tempo, né? A diferença é só o tempo de caminhada, mas a responsabilidade é a mesma, né? Tanto para mim, tanto para você. O amor fraternal é o mesmo, né? Então, assim, a gente tem que entender isso e a gente tem que viver isso, né? Melhor do que a gente falar é a gente viver aquilo que a gente está pregando, que a gente está falando. Porque aquilo que a gente fala, aquilo que a gente prega, nos prega, né? A pregação que eu prego para você, ela me prega, porque eu sou refém daquilo que eu falo, não daquilo que as pessoas acham que eu sou, entendeu? Então, como que eu vou pregar amor? Como que eu vou falar de amor se eu não amo? Não tem como. E aqui Paulo está fazendo essa divisão. Olha, existe aí dentro de vocês aí, existem pessoas que fazem esses pecados, porém, sejam imitadores de Deus, no amor ágape, Amém. né? O William chegou aí, Pai do Senhor, William, beleza? Tamo junto. William, Samuca, Ferreira, Stephanie, um monte de gente aí, gente. É forte. Né? E agora a gente vai ver que existe até mesmo um caminho na luz. Tem como a gente caminhar na luz. Você quer falar aí, filho? Sobre o quê? Você quer continuar falando alguma coisa? Ou pode continuar? Não, pode ficar à vontade, tô aqui para ouvir também. Tá, agora a gente está entrando no versículo 8. Né? Não sei se vai dar tempo de ler tudo, que é muita coisa, né? Mas vamos caminhar para o versículo 8, que eu quero falar um pouco sobre isso aqui, que a gente vai falar sobre isso aqui. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Foi aquilo que Jesus falou, vocês são sal da terra e a luz do mundo, né? E antes a gente andava nas trevas. E agora ele está falando, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, né? Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pois, pelo contrário, tratem de reprová-los, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até mesmo em mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta
é luz. Por isso é que se diz: desperta você que dorme, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Né? Isso aqui é uma referência a Isaías 60. Né? Isaías 60, ele diz: levanta-te e resplandeça, porque já vem a sua luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Né? Então, assim, nós somos luz para quê? Só para iluminar? Não. Nós somos luz para trazer também, aonde tem trevas, luz. Né? Porque nós somos a candeia de Cristo na terra. Nós somos luzes de Cristo na terra. A qual, onde tem trevas, só existe treva onde não tem luz. Então, se eu sou luz, se você é luz, então o ambiente que a gente está não pode ficar apagado. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai falar sobre isso. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, termos comunhão uns com os outros, se servirmos uns aos outros, Jesus nos purificará de todo o pecado. Aí. Vai falar sobre isso. Nós temos que ter comunhão. Se nós andamos na luz, a gente tem comunhão. Não tem como a gente falar que andamos na luz sem ter a comunhão uns com os outros. Porque se andamos brigados, se andamos brigados, se andamos separados, não estamos na luz, e sim nas trevas. Sim. Porque na luz não existe inimizade, não existe contenda, não existe ódio, nem rancor. Existe pessoas que têm comunhão uns com os outros, pessoas que têm comunhão uns com os outros, pessoas que andam em unidade uns com os outros. Verdade. Né? Se andarmos nessa luz, e também nós temos o poder de trazer pessoas que estão mortas, né? Desperta tu que dormes, né? A Bíblia fala, quando fala dormir, é de uma morte mesmo, né? É igual Jesus falou de Lázaro, né? Calma, que ele só dorme. E aí os outros desesperados falando, como que ele só dorme se já morreu Jesus? E aí Jesus fala, calma, que ele só dorme. Quando a Bíblia fala a respeito até de uma dormência, de dormir mesmo, fala dessa morte. Né? E aqui ele está falando, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo o iluminará. O iluminará para quê? Para esse amor, para essa vida encaminhada. Né? O Giovanni está falando aí, que é isso? Né? A Maria Clara e Clarinha também está aí. A Juliana dizendo glória, eita glória. Né? Então, assim, se a gente viver na luz, se a gente caminhar na luz, aqui existe, realmente são passos que Paulo está dando ao povo de Éfeso e a nós também, para que a gente consiga permanecer. Porque é muito fácil. É muito fácil alguém se desconverter. É assim, ó. Em segundos a pessoa ela se afasta. E é muito mais difícil a pessoa permanecer. Por quê? Porque para você permanecer, você tem que largar coisa que você até mesmo você quer. É igual o Paulo. Paulo sempre fala assim, ó, eu sou prisioneiro de Cristo. Sempre, nas cartas dele, ele está falando, Paulo, o prisioneiro. Paulo preso por Cristo. Paulo aprisionado. Paulo nisso, Paulo naquilo. Por que Paulo está falando isso? Porque ele largou toda a vida dele. Ele deixou de viver a vida dele para viver uma vida, até mesmo em cativeiro, mas porém uma vida livre. Né? Existe uma vida livre que Paulo está pregando para a gente em prisão, mas uma prisão domiciliar, uma prisão só em cadeias, né? O chilindró que a gente fala aí, atrás das grades, mas não uma prisão na mente, não uma prisão no coração, porque Paulo estava preso, por muitas vezes acorrentado, mas a sua alma, o seu coração, a sua mente, ela era livre. E quantos de nós estamos presos, estando livre aqui na Terra? Né? E quantas pessoas estão em prisão agora, atrás das grades, e estão livres? E é para essa liberdade que Cristo nos libertou. Foi para isso que Cristo nos chamou. E essa parte de 1 João que você falou é exatamente isso. Se nós caminharmos, existe uma caminhada. Não é você só, eu estou na luz hoje. Não, você tem que caminhar nela. Né? Existe uma linha, existe um ponto que você tem que seguir.
E aceitar Jesus é realmente ser isso. É você ser prisioneiro de Jesus. É você aceitar aquilo que ele tem para você, porque agora não é você que manda. Não é você que escolhe para onde ir e o que fazer, agora é ele que escolhe. Ele vai falar bem assim: aquele que quer aquele que quer seguir a mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque a partir do momento que você bota a cruz nas costas, não tem outro caminho, é para a morte. Não tem outro caminho que você não tem como ir outro caminho, pegar, pegar caminho mais fácil, não. A partir do momento que a gente bota a cruz nas costas, só tem um caminho, é ir para a morte dos meus prazeres pessoais, a morte do que eu quero fazer, e sim o que ele quer fazer em mim. É verdade. Né? E para seguir a Cristo, a gente vai ter sempre que largar alguma coisa. E a dificuldade do ser humano é essa, que não quer largar. É aquele famoso cachorro que quando pega um osso, só solta quando o osso acaba. Né? E tem muita gente que vive assim, vive presa. Né? Ó, a Clarinha tá falando que é verdade. A Ju falou assim, ó, para ser luz, para ser luz, os que estão nas trevas. O plano é sempre alcançar mais um. É verdade. A Micaele também falou que é verdade. Né? Então, o plano sempre é esse. A gente nunca é luz só para nós. Uma luz, ela não foi feita só para ela. Ela serve para iluminar algo ou alguém. Né? Igual agora, se não tivesse luz aqui, se não tivesse luz aí, aonde que a gente estava se ouvindo ou se vendo? A gente poderia estar se ouvindo, mas a gente não ia ter a clareza, igual a gente está tendo aqui agora, de olhar olho no olho, de ver, né, face a face. Então, é por isso que nós devemos caminhar na luz, né? E querer caminhar na luz também. Beleza? Fechamos esse tópico. Beleza? A gente vai entrar agora na questão da sabedoria. Caminhando em sabedoria. Porque a caminhada cristã é essa, é a caminhada no amor fraternal, a caminhada na luz e a caminhada em sabedoria também. Né? Porque o cristão ele tem que ser sábio. Né? O ser humano em si hoje ele tem que ser sábio. Ainda mais nesse mundo tecnológico que a gente vive. E ele está falando aqui, ó, portanto, versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Foi aquilo que você falou no começo, quando você falou assim, que eu perguntei da sua experiência com Cristo. E você falou assim, cara, olha o tempo que eu estou perdendo. Ali houve sabedoria nesse entendimento seu. É porque você reconheceu, poxa, estou perdendo tempo. Né? Então, nós temos que viver aproveitando bem o tempo. Porque tempo é vida. Tempo é vida, não tem como. Não tem como a gente voltar ao que a gente viveu ontem. Não tem essa possibilidade. Por quê? Porque já passou, né? Já acabou. Mas tem como a gente fazer o agora, mudar o agora, para que o nosso futuro também seja mudado, seja transformado. E tem muita gente que ainda consegue viver o agora no passado. Né? E Paulo fala: lembro-me das minhas coisas passadas? Jamais. O passado, aquilo que ficou, passou. Né? Por isso, todos os dias a gente tem que caminhar em Cristo e ter essa sabedoria de aproveitar bem o tempo. Essa questão de aproveitar o tempo, ela cabe a nós. Deus ele não vai descer na terra toda hora, Cauã, para ficar falando com a gente. Né? Falando assim, ó, aproveita o tempo. Ó, você vai ter mais 10 anos só, filho. Aproveita seu tempo. Não, ele não vai fazer isso. Ele está falando aqui, ó, vocês têm que aproveitar bem o tempo de vocês. Né? Então, como que aproveita o tempo? Buscando, lendo, tendo conhecimento, fazendo devocional, né? Tendo uma vida cristã, tendo um caminho com Cristo. Amém. Então, ele continua, por essa razão, não sejam insensatos. Versículo 17, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E agora ele entra aqui numa questão, e não se embriaguem com vinho, pois ele leva à devassidade, à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Melhor do que você se embriagar com qualquer outro tipo de bebida, e aqui ele cita o vinho, né? O vinho ele é da fruta da uva, né? Amassada e espremida. E o fruto do Espírito, ele vem da onde?
Ele vem do próprio Espírito. Né? E quais são os frutos do Espírito? A gente falou sobre isso, né? Da mexerica que a gente falou aqui. Os frutos do Espírito são longanimidade, benignidade, domínio próprio, amor fraternal. Isso é se encher do Espírito. As pessoas pensam que se encher do Espírito é você pegar um copo e tomar água e pronto, estou cheio do Espírito. Não. Se encher do Espírito é você encher o seu caráter, encher a sua mente com coisas do Espírito, preencher o seu ser com aquilo, né? E você beber vinho causa o quê? A devassidão, porque você perde totalmente o controle. Porque quem vai assumir agora, quando a pessoa ela se embriaga, né, você vê que ela anda só cambaleando. Porque quem está dominando aquela pessoa ali naquele lugar é a sua embriaguez, é o vinho, é o porre, né, que é chamado aí. Então, é aquilo ali que vai conduzir a sua vida. E quem é guiado pelo Espírito é guiado pelo fruto do Espírito, né? Depois que você toma aí, vamos falar até assim, o porre do Espírito Santo, meu irmão, é ele que vai te guiar agora, né? É ele que vai te ajudar nas suas fraquezas, é ele que vai estar junto com você. Então, por isso que nós temos que andar em sabedoria. E em Tiago, eu estou falando demais, né? Mas você já vai falar, calma aí. Em Tiago está falando da sabedoria de Deus. Aqueles que não têm sabedoria, peça a Deus que ele vai dar. Então, se eu não tenho sabedoria em alguma coisa, eu tenho que pedir a quem? Para quem tem. Né? Deus, eu quero sabedoria. A sabedoria não a sabedoria humana só, mas a sabedoria do alto também, para compreender tudo e todas as coisas. E no versículo 21, Paulo, ele vai martelar a mesma coisa. No versículo 21 vai falar bem assim, sujeitando-se uns aos outros no temor de Deus. Então Paulo aqui está voltando para o mesmo detalhe. Serve uns aos outros. Tenha comunhão uns com os outros. Tenha um amor fraternal uns pelos outros. Exatamente. E Paulo vai falar aí. Exatamente. E aí, a Betiane falou aqui, ó, vocês são top. É nada, nós somos... nada. A Clarinha falando forte, é verdade. Ó, tem uma galera entrando aí. Gente, boa noite, vocês estão chegando aí. O FC, eu não sei quem é esse, eu acho que é seu amigo, né? Esse FCzinho, hein? Eu não sei qual é o nome dele, mas é Deus na vida é tudo. Ah, ele ajudou comigo. E aí, Léo, tudo bom? Como é que você tá? Léo, né? Beleza, Léo? Tamo junto. Deus na vida é tudo. Ele disse uma frase verdadeira. Sem Deus, irmão, você tá perdido, né? E agora você entrou aqui numa questão de sujeitar, não é se humilhar, é diferente, né? Existe uma diferença entre você se sujeitar e você se humilhar. É diferente. A humilhação, nós temos que se humilhar perante o Senhor. Humilhai-vos perante Deus e Ele vos exaltará. Mas tem muita gente, Cauãzinho, e você vai aprender isso no decorrer da sua caminhada, que se humilhe para homem querendo que Deus exalte ela. E é impossível. É impossível eu me humilhar a um homem e querer que Deus me exalte. Eu tenho que me humilhar perante a poderosa mão do Senhor. E Ele sim vai me exaltar. Agora, esse sujeitar entra exatamente no tópico que você falou lá desde o começo. Sujeitar é você servir. É você servir com amor, servir com gratidão, servir com alegria. Fazer aquilo que Jesus fez. Se for preciso... Servir sem pensando em nada em troca. Exatamente. Se for preciso, tira a capa. Tira a capa. Tira a sua capa. Coloca ali toalha. E lava os pés, né, uns dos outros. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. É isso. Né? Caminhar, sujeitando. Caminhar numa servidão. Né? Não servidão de você ser servo e se humilhar. Não. É você se sujeitar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Vai ter um momento que eu não vou conseguir ajudar, mas você vai me ajudar. Né? Isso é se sujeitar. Então, não é porque você é menor que eu, você tem apenas 16 anos, e eu sou maior, né, de idade, e eu também sou pastor, que eu sou melhor que você. Pelo contrário, eu tenho que servir mais você do que você a mim. Por quê? Porque eu conheço mais.
Entendeu? Porque eu tenho esse entendimento. E eu tenho que ser exemplo na sua vida. Né? Então, assim, é dessa forma que nós temos que ser. É nesse sujeitar que ele está falando. É sujeitar no temor do Senhor. É lembrando aquilo que ele deixou. Né? Do que você falou, do lavar os pés. Esse é o temor que nós temos que carregar sempre. E a partir do versículo 22, ele vai falar sobre os deveres conjugais, os deveres que, como o marido e mulher devem se servir um ao outro. Ele vai falar sobre isso no versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo dele o próprio Salvador do corpo. Mas aqui a gente não tá falando que só o homem que tem que falar. Paulo não tá querendo, Paulo não tá sendo machista. Ele tá falando que o homem é o cabeça da mulher porque Cristo é a cabeça do homem. E o homem vai, talvez, às vezes, passar instruções para a mulher. Não porque ele tem que mandar, que ele vai fazer tudo, que ele é o macho da casa. Não, que isso não existe. Verdade. Verdade. E, Né? e o versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita, a Cristo também, assim também as mulheres as sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, agora os deveres do marido. Do Pois é. marido, é muito bom também, ó. Vós, maridos, amai a vossa mulher como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Agora, Os varões estão crianças hoje. agora eu te faço uma pergunta. Qual que é a maior. Deixa eu formular ela aqui. Ai, meu Deus, fugiu a palavra, ó. Ai, meu Deus. Ele deu dois argumentos, né? Tanto para o homem, tanto para a mulher. Qual que você acha que é o mais pesado? Foi para o Para homem? mim é o do homem, porque tem que amar como Cristo amou a igreja. Esse amor, moço, esse amor de se entregar a vida, de entregar a vida para sua esposa. Será que os varões aqui estão se entregando para sua esposa? Em Eita. total. E as esposas também se submetendo, né, aos maridos. Tanto que aqui ele fala assim, a esposa submeta ao seu marido. Não está falando de uma submissão igual você falou, né? Não está falando de algo machista aqui. Ele está colocando ordem na casa, né? Porque ele vai tocar agora, ele começa a tocar nas mulheres, nos homens, nos filhos, nos servos também, e nos Nos mestres, pais. né? Nos pais e também nos seus senhores. Ele vai tocar aqui em todas as esferas. E agora ele está falando aqui, ó, maridos, amem as suas esposas como Cristo amou. Cara, ele está falando assim, você vai ter que dar a sua vida mesmo pela sua esposa. E eu E conheço. o mesmo amor que Cristo amou a igreja ter pela sua mulher. Será que você é um amor muito grande? Será É, que os maridos aqui nessa noite estão amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? aí vai uma pergunta para os maridão aí. Vamos ver se os maridos têm pelo menos a cara aí de responder, né? Porque esse amor é um amor de entrega, total entrega, porque Cristo, ele entregou até a última gota do seu sangue foi deixado no madeiro. Todo isso, né? Aí tem muita gente que fala assim: "Ah, mas Paulo tá pegando pesado com as mulheres na questão de se submeter ao marido". Não. Olha só o que ele fala aos maridos: "Maridos, amai as vossas esposas". Sabe, Cauãzinho? E hoje eu acho que no DF a gente já passou só nesse mês, eu acho que foi mais de 3 ou foi 4 feminicídio de homens que mataram as suas esposas, suas companheiras, sabe? E o maior problema, um dos maiores problemas, vou colocar o maior não, vou colocar um dos maiores problemas da humanidade são os homens. A falta de um homem de verdade. Você é jovem, eu sei que tem muitos jovens aqui me escutando aqui agora, e essa vai para vocês. Esses exemplos de homens que estão aí matando mulheres, em vez deles morrerem por elas, o que está acontecendo agora? O papel inverteu. Os homens estão matando suas mulheres, suas esposas. E não é isso que a Bíblia diz. Sabe? Não é esse exemplo que vocês têm que seguir. Então vocês têm que seguir o exemplo daquilo que Cristo está dizendo. Olha, homens, maridos, amem as suas esposas. Até que ponto que a gente tem que amar nossas esposas? Ao ponto de dar a sua própria vida por ela. Né? Não o contrário. Não o contrário, de você tirar a vida da sua esposa. Cara, isso aí está totalmente errado. Né?
Essa é a desconstrução a qual o mundo quer fazer na cabeça de muitos. Ó, o Pets falou aí, ó, o Pets foi homem de falar. Sim, eu amo minha patroa. É isso aí. Sabe que, gente, falta homens, homens de caráter. Sabe? Que você seja, Cauã, que você seja um homem de verdade. Sabe? Que Amém. os jovens que te seguem, os jovens que você vai discipular, sabe? As pessoas que estão à sua volta, todos que estão nos assistindo aqui agora, homens e mulheres, que sejam homens de verdade, que sejam mulheres de verdade, sabe? Que sigam aqui ó, o que Paulo está falando, né? Porque Cristo se entregou, né? Ele não viu nenhuma razão, nenhum escape para deixar a cruz. Pelo contrário, ele se entregou. A morte não foi capaz de tomar a alma de Cristo, porque ele não tinha pecado. Então ele falou, ele disse, está consumado, eu me entrego, está consumado, eu me entrego à minha igreja, eu me entrego à minha esposa. Né? E é isso que o homem tem que fazer. Cada dia tem que se entregar à sua esposa. E a sua esposa também, cada dia tem que se entregar ao seu marido. Como? Reconhecendo que ele é o cabeça da casa. Não é porque ele é o cabeça que ele é o que ele tem que mandar em você, não. Não está falando disso. Está falando de uma sujeição, né? De você se sujeitar a seu marido. Né? Quer falar mais aí, filho? Não, pode prosseguir, pode prosseguir. Então, ele continua, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, o Senhor Jesus, ele lavou a sua esposa, né, que somos nós. Ele lavou, ele santificou ela. E esse é o papel do marido. Todos os dias, lavar a sua esposa, santificar ela. Para o quê? Agora ele conclui aqui no versículo 27, para a apresentar a si mesmo. Olha o que ele está falando, cara. Que profundidade isso aqui. Para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, ama a si mesmo. Por quê? Porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Pelo contrário, o que a gente faz com o nosso corpo? A gente se alimenta ele, cuida dele, assim também como Cristo faz com a igreja. Não está falando aqui fez, né? Não está colocando lá no passado, ele está falando do faz, do presente. Ele continua fazendo, faz com a igreja. Versículo 30, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E agora Paulo ele deve dar um grito aqui quando ele estava escrevendo essa carta. Ele deu um grito aqui, ó. Grande é esse mistério, cara. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o seu marido. Cara, a gente falou tanta profundidade aqui. Se a gente fosse entrar em cada tópico que ele falou de profundidade, a gente ia demorar muito. Mas eu preciso trazer a gente lá para Gênesis. Né? Eu preciso trazer isso aqui. Porque lá em Gênesis começou isso. Né? Deus tirou do homem, fez do homem uma mulher para si mesmo. Deus criou a mulher para o homem. Deus também fez o homem para sua mulher. A Eliette falou, meu marido não está em casa, mas tenho convicção que me ama. Eita, isso é lindo demais, moço. É lindo ver isso, não é? Se sentir amada. Se sentir amada, protegida, né? Se sentir coberta. Né? A mulher ela não quer se sentir... ela não quer as atenções do homem. Ela não quer o olhar do homem. Ela quer se sentir amada, respeitada, cuidada, zelada. Né? É isso que ela quer sentir. E aí, graças a Deus, nós temos Daniel aí como exemplo também, né? De um dos homens que são exemplos. Então, melhor do que a gente pegar um exemplo de um homem, igual eu falei aqui, de um homem que é feminicista, né? Que faz, pelo contrário, em vez de amar sua esposa,
maltrata, a gente tem que tomar partido e exemplo de homens que são homens de verdade. E é isso que a nossa sociedade precisa. Homens de verdade. E o seu caráter ainda está sendo formado, Cauã. E eu quero deixar aqui uma sabedoria para você, filho. Seja homem de verdade, sabe? Ame a sua esposa, se entregue a ela, né? Você foi pronto, você foi preparado só para uma mulher, né? O seu corpo foi feito para uma mulher, para você amar ela, para você cuidar dela, para você preservar ela, para você lavar ela e santificar. Esse é o papel do homem, né? Então, toma esse conselho aí para sua vida inteira, filho. Não só você, mas todo mundo que está aí ouvindo. Oi? Amém. Amém? Minha internet está ruim, por isso estou saindo toda hora. Estou vendo aqui que o pessoal está saindo e entrando. Gente, está acontecendo alguma coisa aí? É a minha internet, é a internet do Cauã. Responde para mim aí se é a minha internet, se está tudo bem, se está tudo ok. Ou se também é a sua internet. Porque toda hora sai um e entra um aqui. Toda hora aparece para mim aqui, ó. Tá entrando gente. E aí, você quer concluir, falar mais alguma coisa? Tipo, quando Paulo tá falando aqui que o homem deixará a sua casa, ensinará a sua mulher e os dois se tornará uma só carne. Então, quando você maltrata a sua mulher, quando você desrespeita a sua mulher, você tá ferindo a si mesmo. Tá ferindo o seu próprio corpo, porque os dois se tornaram uma só carne. Aham. Você tá ferindo a si mesmo. Você tá desrespeitando a si mesmo. Então, isso é muito grave, desrespeitar a sua própria esposa. Maltratar a sua própria esposa, isso é muito grave, que você tá desrespeitando o seu próprio corpo. Verdade. E a pessoa, eu tenho certeza, você comeu hoje, não comeu? Claro. Eu tenho certeza que todo mundo aqui comeu. Se for uma fruta, alguma coisa, comeu ou bebeu água. Isso você está mostrando para você mesmo que você se ama. Porque você está se alimentando. E não tem como. Se a pessoa não se alimentar, ela morre de fome. Então, quando você se alimenta, você está declarando que você se ama. Qualquer pessoa que fala no mundo assim que, eu não me amo. Aí você pergunta para ela, você se alimentou hoje? E a pessoa vai responder sim. Então você se ama, cara. Porque você está cuidando do seu corpo, você está zelando do seu corpo, né? E é isso que até Paulo está falando aqui, ó, que a gente não deve fazer mal ao nosso corpo, que é a nossa esposa. O meu corpo já não, eu já não sou mais um só, calma, né? Hoje eu sou dois em um, agora três, né? Junto com o Josué. Mas eu e minha esposa somos dois em um. Por quê? O meu corpo agora pertence a ela e o corpo dela pertence a mim. Não estou falando só em atos, mas estou falando na mentalidade, estou falando na espiritualidade. Porque se eu não estou bem, se eu estou doente, ela também fica doente. Né? E se ela estiver doente, eu também fico doente. Se eu estou fraco, ela também fica fraca. E se ela está fraca, eu também fico fraco. E a Bíblia diz que é melhor andar em dois do que em um. Porque se um cair, o outro levanta. Levanta. Né? Então é por isso que existe essa comunhão. E agora a gente vai entrar aqui na caminhada com pais e filhos, né? Fala aí, começa a ler aí o capítulo 6, por favor. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que o primeiro mandamento com promessa, para que tudo lhe vá bem e viva muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoquei a ira a vossos filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Então aqui, o recado aqui está bem dado, né? Aos filhos e aos pais. Né? Filhos, obedeçam aos seus pais, que isso é um mandamento. É o único mandamento que tem promessa. Nenhum outro mandamento tem. Né? O outro é não matarás, não roubarás, não furtarás, não tenha outro Deus além de Deus. Né? E aí, esse aqui é o único que tem. Honre seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra, para que tudo vá bem. Eu recebi uma pergunta um dia desses falando assim: meu pai não me honra. Como eu devo honrá-lo? Ou por que eu devo honrá-lo? Desse jeito. Meu pai não me honra.
por que eu devo honrá-lo? Olha que pergunta mais sofisticada, né? Difícil de responder. E aí, o que você responderia, Cauã? Ué, aqui não tá falando que o pai tem que honrar o filho. Aqui tá falando que o filho tem que honrar o pai. Como que você honra uma pessoa que não te honra? Não, aí já é um pouco complicado, né? Mas, tipo, a gente tem que tomar esse dever. Como cristãos, a gente tem que fazer a nossa parte. Honrar o meu pai, amar o meu pai, honrar a minha mãe, para que tudo me vá bem. Para que Exatamente. tudo me ocorra bem e eu vive muito tempo. Entenda uma coisa: honrar, a honra, ela é um princípio. Não existe justificativo para você honrar ninguém. O que Paulo está falando aqui, e o que o mandamento também está falando, é que você deve honrar, independente da situação. Você deve honrar seu pai e a sua mãe. Como ou por que eu devo honrar uma pessoa que não me honra? É exatamente por isso. Porque a honra não tem pretexto para a honra. Você não tem que requerer algo para você honrar seu pai. Você não tem que requerer algo para você honrar sua mãe. A Bíblia não te dá esse escape aí, né? Ah, porque minha mãe não me honra, eu também não vou honrar. Não, pelo contrário. Se eles não te honram, aí que você tem que honrar eles, né? Como que eu honro meu pai? Obedecendo, tratando bem, né? Por muitos anos, Cauãzinho, na sua idade assim, mais ou menos, por muitos anos, eu desonrei meu pai. Eu desonrava minha mãe. Por muito tempo, eu tinha um ódio do meu pai tão grande, eu tinha raiva dele, né? Ao ponto de, se ele tivesse na sala, eu ia para o quarto. E se ele tivesse no quarto, eu ia para a sala. Eu fiquei aí durante muitos anos na minha vida, nessa mesma forma. Na verdade, eu só perdi tempo, sabe? Porque o meu orgulho era maior do que qualquer outro tipo de coisa. Então, assim, eu tô falando porque eu perdi esse tempo. E hoje, talvez eu não tenha muitos motivos para honrar ele. Talvez as pessoas de fora olhem assim e falem, cara, ele errou demais, mas ele falhou muito, mas ele fez isso, ele fez aquilo. Mas independente, cara, ele vai continuar sendo meu pai, sabe? Na minha certidão, não tem como eu apagar o nome do meu pai lá. Não tem como eu apagar o nome da minha mãe, né? Então eu devo honrar sim meu pai, eu devo honrar minha mãe, independente da situação. Ah, mas ele é um traficante, honra ele. Ah, mas ele é um beberrão, honra teu pai, cara. Honra que você vai estar ganhando vida, né? Por isso que eu falo para você que eu estava perdendo, porque em vez de eu honrar, eu estava desonrando. Eu estava fazendo o contrário, né? Então, assim, a honra, ela não quer de você um pretexto. Ah, você tem que. O seu pai tem que ser o melhor do mundo. Não. Você deve honrar seu pai, independente de qualquer coisa. Você deve honrar ele, né? Então, assim, não existe pretexto para honra. Existe um mandamento. Quer ter vida boa, longa na terra? Vida boa? Honra teu pai. Honra a tua mãe. Ah, mas eu não tenho pai, não tenho mãe. Eu tenho certeza que alguém tem avó, o avô, o tio, a tia, né? Que pode ser aí a mãe, o pai dessa pessoa. Então, assim, a gente sempre vai ter alguém que a gente deve honrar, né? Então, assim, não perca tempo, filho. Uma coisa, fala para mim, ó, eu não vou falar para o povo pensar que é combinado. O que que eu mais cobro de você, Calma? Pra honrar meu pai, abraçar meu pai, pra me honrar meu pai. Toda vez eu falo para você o quê? Cauã, Abraça seu pai. já abraçou seu pai? Cauã, já fez isso com seu pai? Cauã, já disse que ama seu pai? Porque, cara, isso aí vai te trazer vida, né? Você vai ter uma vida longa na Terra, entendeu? Isso aí vai para essa galera toda, essa molecada que tá vendo a gente. Porque tem muitos meninos aqui, ó, tem muitos jovens, gente aqui que eu nunca nem vi na vida, que nunca nem me viu, mas está ouvindo agora o que eu tô falando, né? Ó, o pessoal tem um Pedro aí, Pedro Alves. E aí, Cauã, tá falando contigo aí. A Carol Lima, está ótima a live. Que bom. É, o Pet falou aí. Ixi, é por isso que existe a questão das tatuagens. É, que questão de tatuagem, Pet? Você quer entrar nesse assunto aí? É, Carol falou, Cauã, te admiro muito, meu irmão. Estar com Deus é o melhor caminho. Aí.
Minha irmã. Minha irmã? Oi, Carol, como é que você tá? Beijo. Pois é, tá falando contigo aí, ó. Né? Então, honra, né? E aos pais, aqui não vai, ó, tá vendo que a espada, ela corta dos dois lados. É a espada de dois gumes, que ela entra e ela corta no filho, mas ela volta cortando no pai também. E vocês, pais, não provoquem a ira dos vossos filhos, né? Ela está cortando para o filho, mas está cortando também para o pai. Então, o pai também deve fazer de tudo para que os filhos não se irem. E eu conheço aí uma galera, uns pais aí que gosta de ver filho irado, né? Gosta de tirar filho da graça. Né? Então, o papel do pai é ensinar, olha aqui, ó, os seus filhos, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor, né? E aqui a gente vê mais uma caminhada, mais uns passos que a gente dá como filhos e como os pais também. Opa, falei no plural e tudo aí. Continua aí, Cauã. No 5. Vós servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Né? Agora ele Aqui entra. tá falando, Fala. aqui tá falando que se você fizer o bem, você vai ser recompensado. Mesmo sendo escravo, mesmo sendo livre, mesmo sendo servo. Se você fizer o bem, você vai ser recompensado por isso. Exatamente. Né? E também, e se você fizer o mal, você está plantando o mal, você vai colher também. Mas só que ele está trazendo aqui exatamente para os servos e para os senhores. Porque naquela época de Éfeso, né, naquela época de Paulo, ali de Roma, ainda existiam muitos escravos, né, pessoas que eram levadas escravas, pessoas que viviam em servidão. Hoje, graças a nossa. Qual o nome? Graças a tudo isso, acabou, né? Acabou a ditadura, acabou tudo isso aí que a gente via antes, né? Antigamente. Tem a palavra certa, mas já já eu lembro. E acabou essa servidão. Não existem mais escravos. Lá na China existe, né? Aqui ainda não existe, não. Mas a gente está falando num contexto geral. E ele está falando para os escravos, até para os escravos que eram da época. Olha, escravos, sirvam aos seus senhores, obedeçam a eles. Ele está trazendo aqui um alinhamento para uma vida cristã, até mesmo daqueles que ficam em servidão, que estavam em servidão. Mas só que também ele não só admoesta os escravos, mas também os seus senhores. E ele está falando aqui, ó, vocês que são servos, não sirvam a homens, sirvam como se fosse para Deus, não fazendo para agradar pessoas, né? Mas como servos de Cristo. Novamente, aquilo que você entrou falando a respeito do lava-pés. Mas servos como Cristo. A pessoa já estava num estado de servidão. Ela tinha que obedecer àquela pessoa que estava sendo seu comandante. E ele também estava falando aqui para os seus senhores. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos. O quê? Deixem as ameaças, né? Sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, olha de quem era o servo. O servo não era do seu senhor. Aquele servo, talvez, vamos supor, eu sou o seu senhor, né? Você é o meu escravo. Mas você, sendo escravo, você não é o meu escravo, você é escravo de Deus. Você primeiro é de Deus, na verdade, não é nem escravo. Você primeiro é de Deus para ser depois meu, alguma coisa. Então ele está falando aqui, ó, tanto deles como de vocês. Eles são, os servos são dos senhores. Então o mal que vocês fizerem a eles é como se vocês estivessem fazendo para o próprio senhor deles. Você conseguiu entender? Conseguiu compreender essa parte? É que nem na carta de Filemon, que quando Filemon foge da casa de... Não, quando Onésimo, acho Onésimo. que Onésimo foge da casa de Filemon. Aí Paulo vai falar, trate ele como se estivesse me tratando. Exatamente. Lembrou muito bem, né, de Onésimo e Filemão. Né? Então,
E ele está falando aqui, ó, e que ele não trata as pessoas com parcialidade. Tu sabe o que é parcialidade? Tipo, desigual, quando trata uma pessoa desigualmente. Exatamente. É pegar as pessoas e tratar, não, essa pessoa que eu trato bem, mas esse aqui não. Esse aqui não desce, ó, não desce na minha garganta, o meu santo não me bate, então não vou tratar essa pessoa bem. Isso é parcialidade, é você ser parcial. É você tratar uma pessoa bem, outra pessoa ruim. Uma pessoa bem, outra pessoa ruim. Você está sendo parcial. E ele está afirmando aqui, ó, que Deus, ele não é parcial, ele é imparcial. Ele não vê como o homem vê, né? Ele não trata as pessoas como as pessoas tratam uns aos outros, né? A Clarinha está falando, glória a Deus. Aí o Petson terminou aqui, tá concluindo. Já na questão da tatuagem, quando devemos zelar pelo nosso corpo. Enfim, somos templos do Espírito Santo. Verdade. Aí ela tá falando, Jonathan está mandando um abraço, calma. Estou bem, te amo. Te amo também. O irmão falando aí, ó. Né? Continua. Agora a gente vai entrar em Efésios 6, a qual a gente conhece, né? Das armaduras de Deus. Caminhando com as Efésios armaduras. 6:10. Fala aí, fala, enquanto eu tomo água. Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo, nesse versículo aqui, nesse último que eu li, está falando que ele volta para a mesma coisa. Não tem inimizade com pessoas. A luta contra vocês não é com carne nem sangue, não é com pessoas. E sim é com principados e potestades. Então serve um ao outro. Para que inimizade? Para que inimizade? Tenha unidade uns com os outros. E prosseguindo, portanto, tomai da armadura de Deus para que resistir o dia mal, e havendo tudo feito, ficai firmes. Pois estai firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui a gente vê qual é de fato a verdadeira luta de um cristão, né? A verdadeira luta de um cristão nunca foi contra alguém, contra carne, contra sangue, né? A nossa verdadeira luta é contra principados, contra potestades nas regiões celestiais. Eu jamais luto contra você, ou você jamais luta contra mim. Ou a gente luta contra outro ministério, ou contra pessoas. Não. A nossa luta, pelo contrário, a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, é contra principados e potestades. E como é que a gente vai para a guerra? Despreparado? Desprotegido? Alguém em sã consciência vai para a guerra sem escudo, sem espada, sem arma? Não tem como. Né? E é isso que Paulo está falando, né? Que vocês não guerreiam contra vocês. Não é isso. Vocês não podem guerrear contra vocês, mas vocês devem se preparar, ter o capacete, ter a couraça, ter a preparação do evangelho, que é os pés, né? Ter o escudo da fé, ter a espada, que é a palavra, e ser... Gente, quando a gente está estudando a palavra, igual a gente está fazendo aqui, a gente está afiando a nossa espada. O que a gente está fazendo aqui é essa afiação. Nós estamos afiando a nossa espada, porque nós estamos em guerra. Guerra contra quem? Contra os Estados Unidos? Contra o Bolsonaro? Contra o PT? Não, nós estamos em guerra contra ideologias, é diferente. Porque aí já entra na questão espiritual, entra nessa região celestial. As ideologias, né, as ideias são contrárias. Aí sim, né, a gente vai lutar contra essas potestades do ar, celestes, né, nas regiões celestiais. Mas a gente nunca pode ir para a guerra sem estar preparado.
Amém. A gente jamais. E outra coisa, a gente não guerreia guerras novas com armas velhas. Antigamente, como que se lutava? Você já leu algum livro de história, né? Você já deve saber isso. Antigamente, como é que se Já. lutava? Se lutava com espada, né? O guerreiro ia para a guerra com espada. Só que um O que a tempo, gente tem que pensar aqui também, a gente tem que fazer um estudo exegésico do texto. O que que é uma exegese? O exegese é estudar o lá e o antigamente. Então esse texto ele não foi escrito hoje. Esse texto tem mais de 1900 anos. Então a sim, gente tem que estudar lá e antigamente. A gente tem que estudar o contexto histórico. Para quem foi esse texto foi essa carta foi não foi escrita para nós. E Paulo falou, vou escrever aqui para o Cauã, vou escrever aqui para o Júnior. Não, ele estava escrevendo para os Efésios. Ele sim, estava escrevendo para os Efésios. Então a gente tem que estudar isso também. Então, a gente tem que estudar como era a guerra antigamente, como é que era a guerra. Arco, escudo, lança, tudo isso. exatamente. E a gente tá percebendo isso, né? E a Bíblia diz assim que tudo que foi escrito foi para inspiração, foi inspirado pelo Espírito, para que a gente venha a conhecer, né, o pleno conhecimento de Deus. E ele está trazendo isso aqui, por mais que foi escrito aos Efésios, aos Éfesos, né? Por mais que for escrito para ele, serve para nós hoje, porque ele está falando na questão de batalha espiritual. Ele está falando nessa questão, nesse quesito. E toda a Bíblia, na verdade, ela serve para nós, né? Só a lei que foi abolida pelo propósito para que os gentios entrassem, né? A lei foi abolida, mas o Gênesis continua sendo Gênesis, né? Os evangelhos continuam sendo evangelhos, e as cartas também foram escritas para a gente também, para a gente conhecer. E que nem você falou, naquela época se lutava com espada, depois veio o arco, né? Depois veio o escudo, e aí depois veio as catapultas, depois veio outros, as tecnologias, as armas, né? Hoje a gente sabe que são bombas nucleares. Hoje ninguém vai para a guerra. Imagina o Irã ir contra Israel na espada. Ninguém vai mais, né? Por isso que eu falei que guerra nova, nunca a gente pode ir com armas velhas. E tem muita gente, Cauãzinho, querendo guerrear guerras novas com armas velhas. Tem muita gente colocando um escudo de plástico, né? Um escudo que não suporta um tiro de um 38 e vai para a guerra. Não, tô pronto. Não tá, cara. Você tem que entender o estado, você tem que entender o momento que a gente está hoje. Hoje, as guerras nas regiões celestiais são armas nucleares. É um bombardeio, é um bombardeio terrível, moço, né? A gente nunca teve tanto conhecimento liberado, a gente nunca teve tanta voz, a internet deu voz para todo mundo. E até nisso, o inimigo ele trabalha, ele guerreia contra a gente, né? Para pegar aí, tem muita gente que vive o dia todo no TikTok, o dia todo fazendo as dancinhas, e faz as dancinhas, e não sei o quê. E a gente tem que entender que se a gente não lutar contra a carne, contra algumas ideologias que querem entrar, a gente vai perder guerras. A gente vai perder batalhas, né? É saber aproveitar, igual o Paulo está falando aqui, é saber aproveitar o nosso tempo, né? Com sabedoria, é saber aproveitar e ter armas suficientes para guerrear. Não adianta eu ir com um escudo que não suporta o peso de uma bala. Não adianta, é ir despreparado, né? E essa preparação que Paulo está trazendo aqui é uma preparação completa, porque ele fala assim, ó, portanto, revestivos de toda. Ele está falando de toda. Ele não está falando de uma parte. Ele está falando para você, ó, só pega o escudo e vai para a guerra. Não. Ele está falando de um contexto, ele está falando de um modelo aqui. Ele está falando assim, ó, de toda a armadura de Deus, que é o capacete, a coraça, que é o cinto, que é os pés, que é o escudo, que é a espada. É tudo isso, né? Quer falar aí, filho? Não, já foi dito tudo já. Continua aí no versículo 18, então. 18. Orando em todo o tempo, com oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dado no abrir da boca a palavra,
com a confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E aqui Paulo novamente está falando que está em cadeias pelo Evangelho, né? Então Paulo está tão preso no Evangelho, tão preso, que ninguém, nem cadeias, consegue desprender ele mais do Evangelho. Eu acredito que Paulo ele ficou mais preso no Evangelho do que preso em cadeias, né? Ó, a Alice tá mandando um oizinho aí, um coraçãozinho. Oi, Alice, tudo bem? Glória. É? Tá, a gente tá finalizando. Então, Paulo conclui aqui, né? Que a gente deve viver em oração, orando em todo o tempo, no Espírito, né? E orando também pelos santos. E aqui ele deixa as saudações finais, né? E para que saibam como estou e estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel, ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Né? Paulo está falando da sua situação, você falou da exegese, né? Que nós temos que fazer. E a gente tem que entender que Paulo aqui ele estava preso em Roma. Né? Como eu falei na primeira live, 2 lives atrás, se você pesquisar lá vai ter. Né? Eu trouxe essa base. Paulo ele estava preso em Roma, né? Uma prisão domiciliar, quando ele estava escrevendo essa carta aos Éfesos. E ele está falando, olha, Tíquico, ele vai até vocês e vai falar a vocês qual é a condição que nós estamos hoje. Mas não é a condição que nós estamos agora que vai nos impedir de nós pregarmos o Evangelho. Tem muita gente que colocou desculpa na pandemia. Ah, mas por conta da pandemia eu não fui mais para a igreja, porque eu tenho medo de aglomeração. Beleza. Mas você tem aí a live. Você tem várias possibilidades de você se achegar a Deus e você transmitir também a palavra de Deus. E Paulo está falando isso. Falando, olha, Tíquico, ele vai chegar até vocês, eles vão dizer a vocês qual é a nossa condição. Nós estamos presos, cara, pelo Evangelho. E vocês estão livres. E vocês querem voltar a ser presos pelo pecado, a ser presos naquilo que vocês faziam antigamente. Então alguém vai até vocês e vai dizer a vocês o que vocês devem fazer, né, Tíquico? E agora ele dá aqui a sua bênção. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Né? E aqui a gente finaliza esse livro de Efésios. Que livro lindo, né? É. Forte demais, moço. Forte demais. Top, top. Então faz aí a sua conclusão, Cauã. Deixa aí a sua conclusão do que você aprendeu, do que você pode dizer mais aí. E a gente vai finalizar essa live também. O que eu posso falar aqui é, como foi de Deus disse no começo, serve uns aos outros. Ame com amor ágape uns aos outros. Tenha festa de amor, festa de caridade uns pelos outros, que isso vai fazer bem para você. Felizes são aqueles que praticarem isso. Jesus vai falar isso em quem não estava no começo da live, em João capítulo 13, quando ele lava os pés do discípulo. Ele lava os pés dos discípulos e ele fala isso. Eu dei o exemplo a vocês. Lave os pés uns dos outros. E felizes são os que fazem isso. Verdade. Felizes são. É isso aí, mano. Então, eu só tenho a agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu coração. Também. Que Deus continue te mantendo nessa integridade, nesse coração. Né? Uma pessoa que nem gostava de ir para a igreja, né? Uma pessoa que nem gostava de participar de nada. Né? E a gente vê o seu crescimento é muito bom. E um jovem aí que está inspirando muitas pessoas, sabe? Eu vou te dar mais um conselho aqui, filho. Queira ser realmente um jovem que vai mudar essa geração. Que eu tenho certeza que são os jovens que são a força da igreja. Eu tenho essa plena certeza que vocês, e eu falo para os jovens agora, vocês jovens, vocês têm a força suficiente que vocês precisam para conquistar o mundo inteiro. Viu? Quer dizer que eu acredito muito em vocês, na força de vocês. Né? E essa live aqui demonstrou
o quão poderoso é o coração de um jovem quando ama ao Senhor, quando se entrega ao chamado e ao propósito de Deus. Que Deus continue Amém. liberando sobre a sua vida, não só sobre a sua vida, mas todos que estão assistindo, né? Todos que estão assistindo aí, esse coração fervoroso, esse amor, né? Eu tenho certeza que daqui uns dias você já está falando em grego, em árabe, Claro. em hebraico, né? Nunca, nunca se deixe ser vencido pelo conhecimento. Pelo contrário, a cada dia vença o conhecimento, sabendo que a gente nunca sabe de tudo, viu? Eu nunca sei de tudo, você também nunca sabe de tudo. Todo dia é dia de nós aprendermos uma coisa a mais, tá bom? Vixe, travou aí? O que foi? Destravou um pouco aí, que A deu uma minha? caída aqui pra mim. Não sei se caiu pro pessoal também. Caiu aqui para você. Caiu aqui você, na verdade, né? Não sei se foi a tua ou se foi a minha. Tá, mas a gente já tá finalizando. Não vai dar nem para tirar o print, que eu não tô conseguindo nem te ver, cara. Não tá conseguindo me ver, não? Tô não. Agora eu consegui. Então vamos pro print. Aí. Dá um sorriso aí. Sorriso Golgate. E o pessoal vai tirando print aí também, gente. Vai tirando os prints aí, vai marcando aí. Você que não segue o Cauãzinho, segue esse menino aí. Né? Você também que é do Cauãzinho aí, me segue também, que você vai ser abençoado do mesmo jeito. Amém. Então a palavra é tua, Cauã. Só tenho a agradecer por participar hoje na live. Vixe, tá caindo. É isso aí, lindão. Beijo. Né? Beijo para todo mundo que tá aí. Beijo. Né? Aí, ó, amém, amém. Bênção de Deus, glória, glória, bênção. Felizes seremos. É verdade, calma aí. Felizes seremos servir uns aos outros, sem olhar a quem. Verdade. Betiane, verdade. Né? Amém, amém. Ó, o Alisson está aí também. Um abraço, Alisson. Um beijo. Um jovem também que tem um coração lindo, lindo, lindo. Né? Os meninos de ouro que nós tem aí. Verdade. Que o Senhor levante a cada dia mais os nossos jovens. Amém. Então, um beijo no coração de todos vocês. Fica com Deus, viu? Amém. Não esqueça, vai abraçar teu pai. Vai dar um beijo no teu Tamo junto pai. até depois do fim. Tamo junto até depois do fim. Nós estamos juntos, viu? Então, um Amém. beijo. Tchau. Beijo. Tchau, beijo. Ó o Alisson. Beijo, Alisson. Ó o Jefferson aí também, gente. O Jefferson tá aí. Meu Deus, Jefferson tá aí, gente do céu. Um beijo, Jefferson. Ó o seu beijo aí, cara. Né? Você tá aí, então um beijo pra você também. Valeu, família. Fiquem todos com Deus. Ó, a Rafa tá aí também. Vai, Brasil! É nóis! Vai ter jogo agora do Brasil, né? Então, vamos torcer aí pra nossa nação. Beijo, gente. Fiquem todos com Deus. Clarinha, um beijo no coração de todos vocês, gente. Valeu por tudo. Valeu, Cauãzinho.